Fala rapaziada, nesse vídeo a gente vai falar sobre um detalhe técnico que está causando polêmica nos bastidores da Fórmula 1. A tal da asa flexível da McLaren. Sim, isso mesmo. Estamos falando de um componente que deu o que falar nas últimas corridas e que a FIA precisou intervir para evitar problemas maiores. Será que a equipe de Woking passou dos limites? Será que essa asa flexível trazia mesmo uma vantagem legal? E por que a FIA decidiu não punir a McLaren? Fica com a gente até o final do vídeo, porque vamos destrinchar tudo e te contar os bastidores dessa história que promete render ainda mais discussões. Cara, nessa temporada, as equipes estão explorando cada centímetro das regras para conseguir vantagens que possam fazer a diferença nas pistas. E com o desenvolvimento dos carros chegando ao seu limite, algumas ideias acabam se aproximando da linha que separa o que é legal do que é proibido. A McLaren, por exemplo, apresentou recentemente uma asa traseira que gerou bastante polêmica. O motivo? A asa era tão flexível que em altas velocidades, ela se abria um pouco mais do que o permitido, criando o que muitos chamaram de mini DRS. Esse movimento extra reduzia o arrasto aerodinâmico do carro nas retas, aumentando a velocidade máxima e, claro, levantando suspeitas sobre a legalidade dessa solução. A McLaren afirmou que esse mini DRS não oferecia uma vantagem significativa de desempenho e que a asa estava dentro das regras, passando por todos os testes da FIA. No entanto, a flexibilidade excessiva dessa asa chamou a atenção da Federação Internacional, que decidiu investigar mais a fundo. Vale lembrar que, em termos de regulamento, qualquer peça do carro que se movimente mais do que o permitido pode ser considerada ilegal. A FIA estabelece limites claros para a flexibilidade das asas, e qualquer componente que ultrapasse esses limites está sujeito a punições. O problema era, essa flexibilidade extra estava ou não dentro do aceitável. Após o GP de Singapura, a FIA emitiu um comunicado deixando claro o que seria considerado legal ou ilegal no que se refere à flexibilidade das asas. O diretor técnico da FIA, Nicolas Tombazis, explicou que o movimento natural das peças do carro pode ocorrer devido aos materiais utilizados e ao processo de montagem, mas que essa flexibilidade não poderia exceder 2 milímetros. Se uma peça do carro se movesse além desse limite, ela seria considerada ilegal. E foi exatamente esse o caso da McLaren, que acabou sendo avisada pela FIA de que sua asa flexível estava no limite da regulamentação e que mudanças precisariam ser feitas. Diante dessa situação, a McLaren agiu rapidamente e alterou a asa traseira para as corridas seguintes, eliminando o mini DRS que havia gerado tanta polêmica. No GP dos Estados Unidos, o carro da equipe já estava com uma nova configuração de asa, mais rígida e dentro dos limites estabelecidos pela FIA. A FIA, por sua vez, decidiu não levar adiante uma denúncia formal contra a McLaren, desde que as alterações fossem feitas rapidamente, o que de fato aconteceu. Esse movimento evitou que a equipe fosse penalizada, o que poderia comprometer seriamente sua posição no campeonato. Mas por que a FIA decidiu resolver isso de forma amigável, sem aplicar uma punição? Segundo Tombazis, a intenção da FIA era esclarecer as regras e garantir que todas as equipes estivessem jogando dentro dos mesmos parâmetros, sem favorecer ninguém. A ideia era evitar uma polêmica maior, principalmente porque a McLaren, assim como outras equipes, estava em uma área cinzenta das regras. Ao invés de partir diretamente para uma punição, a FIA preferiu emitir um aviso e dar a oportunidade para a equipe corrigir o problema antes de tomar medidas mais drásticas. Esse caso da McLaren também envolveu outras duas equipes que foram notificadas pela FIA devido à flexibilidade excessiva em suas asas traseiras. Embora a McLaren tenha sido o foco principal das atenções, a FIA está de olho em todas as equipes, garantindo que o regulamento seja cumprido à risca. Tombazis destacou que, enquanto alguns movimentos são inevitáveis devido à construção dos carros, qualquer coisa que ultrapasse o limite dos 2 milímetros será considerada ilegal daqui para frente. Isso significa que as equipes terão que ser ainda mais cuidadosas com as inovações para não esbarrarem em problemas com a regulamentação técnica. A decisão da FIA de lidar com a situação através de um aviso foi bem recebida por alguns, mas gerou críticas de outros. Alguns acreditam que a McLaren deveria ter sido punida imediatamente, já que mesmo que a flexibilidade fosse pequena, ainda assim proporcionava uma vantagem nas retas. Outros, no entanto, acham que a abordagem da FIA foi correta, preferindo resolver o problema de forma mais diplomática, sem prejudicar o campeonato de forma desnecessária. A pergunta que fica é, será que outras equipes teriam recebido o mesmo tratamento? Agora,
com a asa traseira corrigida, a McLaren seguirá seu caminho sem o mini DRS nas corridas restantes da temporada. A expectativa é que o rendimento da equipe não seja tão afetado, já que, segundo eles, a diferença de desempenho era mínima. No entanto, essa situação deixa claro que as equipes estão sempre buscando maneiras de maximizar o desempenho. E às vezes, essas inovações acabam ultrapassando o limite do regulamento. O mais importante agora é que a McLaren se manteve dentro das regras e evitou uma punição que poderia ser devastadora para sua temporada. E aí, rapaziada, o que vocês acham dessa decisão da FIA? Será que a McLaren deveria ter sido punida de forma mais severa? Ou a abordagem de resolver o problema na conversa foi a melhor escolha? E mais, vocês acham que outras equipes poderiam estar usando truques semelhantes? Deixa aí nos comentários a sua opinião, porque esse assunto ainda vai render muito debate. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar por dentro de todas as novidades e polêmicas da Fórmula 1. Vamos juntos acompanhar essa reta final de temporada que promete muitas emoções.